graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santo André, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aula é um comentário sobre um livro que se chama Deep Survival. É um comentário sobre isso. Eu vou relatar alguns acidentes, dizer qual é o intuito desse livro e eu ia fazer uma relação com as virtudes de Nossa Senhora, então vou pegar só algumas e eu já explico para vocês com que outra relação, como é que eu pensei em fazer essa relação entre as virtudes de Nossa Senhora e as características que esse autor, que se chama Lawrence Gonzalez, que ele descobriu em todas as pessoas que se envolvem em acidentes e que sobrevivem aos acidentes. Uma coisa que é, só para vocês terem ideia de como é interessante esse livro, o Deep Survival, ele relata casos de pessoas que um acidente, por exemplo, que ele conta de uma menina, ela tinha 17 anos, o pai era um estudioso de florestas, coisas assim. Então ela sabia muito disso. Era uma pessoa, acho que de um certo nível econômico bem alto. E eles iam para o casamento, eles viviam nos Estados Unidos, eles iam para o casamento de alguém, parente, alguma coisa assim, e eles iam passar por cima de avião da floresta amazônica, mas era uma viagem assim, ela foi para o casamento e ia voltar do casamento, então ela estava com a roupa de festa, sapato alto, essas coisas todas. Na volta do casamento, agora eu não lembro se é na volta ou na ida do casamento, o avião caiu na floresta amazônica. Havia 17 pessoas, por volta de 17 pessoas, inclusive a mãe, não sei se estava a mãe e o pai, eu tenho certeza absoluta que estava a mãe, e mais algumas outras pessoas lá. Bom, caiu o avião no meio da floresta amazônica. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, quando a gente foi para Manaus, a gente sobe naquela torre lá no... Como chama aquele... Tem um parque desses de observação. A gente sobe bastante numa torre e a gente vê a floresta de cima. Quando a gente olha a floresta de cima, a gente não percebe que aquilo não é algo como um campo, né? Então eu tô acostumada a ver o campo lá, a planície lá no Rio Grande do Sul, a gente olha um contínuo total, o campo assim, verde. E quando a gente olha a floresta amazônica de cima, também é um verde contínuo, não há uma brecha, não dá para ver alguma coisa lá por baixo. Bom, e eles caíram... 63 metros da torre, não é? Não sei. 63 metros a torre. Então eles caiu esse avião lá. E aí, não sei, acho que a mãe dela na queda faleceu. Não é que muita gente morreu, agora não vou perder o tempo procurando aqui, que eu não lembro exatamente esses números. E aí as pessoas começaram a decidir o que a gente faz agora para sobreviver. E aí a maior parte das pessoas falou, vamos ficar aqui para ser resgatados. E a menina pensou, não, ninguém vai ser resgatado aqui, eles não vão nos ver. Não há possibilidade de resgate. Precisa sair daqui para tentar encontrar alguma ajuda, para tentar encontrar uma saída. O que também é uma coisa bastante complicada, andar numa floresta fechada. Mas o que acontece? A menina sabia
né, por conta do pai, ela sabia que ela precisava descer. Então, ela absolutamente, ela tinha que procurar sempre os lugares mais baixos para tentar encontrar o rio. Encontrando um rio, ela ia encontrar uma saída. Então, uma menina, vocês calculem, uma menina com roupa de festa, sapato de salto, sozinha, porque aí as pessoas falaram, não, você não deve ir, e ela foi sozinha. Então, se embrenhando lá na floresta amazônica, então ela foi, né, seguindo esse plano dela, foi descendo, eu acho que ela passou 2 ou 3 dias no meio da floresta, e aí, claro, né, os sapatos dela se perdeu, ela andando, os bichos iam picando ela e vários assim, entrando, não sei que bichos que é, mas tem de tudo lá, né, Marcos, tem de tudo lá nessa floresta amazônica aí. Então ela tava, aqueles bichinhos que vão comendo a pessoa, né, então ela tava assim, bastante ferida, exausta, com muita fome e sozinha. Vocês calculem o que é andar só. Imagina quando fica à noite. A gente teve lá, quando a gente esteve no Caraça, aí a gente sai lá do lugar central, lá, né, onde tem a igreja e tal, o hotel mesmo, os quartos, e aí tem uma estradinha até uma casa, né, um lugar mais baixo também, onde está o rio. E aí à noite, né, depois a gente ficar vendo lá o lobo-guará, à noite, o desafio era ir para casa na estrada, e aí é tudo escuro, não tem luzinha, a única luz é a da lua. E aí, então, a nossa aventura era, não vamos sem ligar o celular. Aí a gente vai assim no escurinho, nossa, tudo bem, quando tá com os outros, dá medo, mas pelo menos tá os outros lá, disfarçam o medo, né, e a gente vai mais tranquila. Mas aí começa a ouvir os barulhos. E aí aqueles barulhos dos bichinhos, você não sabe se eles estão ali ao seu lado, se eles estão lá longe. E aí bate um vento nas árvores lá, né? E aí, meu Deus do céu, é uma experiência complicada. Aí a segunda aventura era ir sozinha, à noite sozinha. Aí a irmã Joana foi, acho. Aí eu falei, não, eu vou. Não consegui, falei, não, eu não consegui à noite, mas pelo menos, né, quando tá amanhecendo eu vou lá, tá amanhecendo eu vou sozinha. Eu fui, nossa, é horrível. Tinha alguma luzinha, foi indo, mas aí começa o cachorro do mato, né, e aí você não sabe, aí é o lobo, é o cachorro, tá aqui perto, vai sair do mato, vai me atacar. Aí qualquer coisa, é terrível. E essa menina tava lá, sozinha, e não tava lá na estradinha de asfalto, não, você grita mais alto, vem um monte de gente socorrer você. Ela tava no meio ela tava lá, enfim, praticamente entrando na morte, porque é isso que estava acontecendo com ela. E aí ela foi bem ferida, e aí no terceiro dia ela conseguiu chegar no rio. E aí conseguiram, uma pessoa estava passando por lá, a encontrou e ela acabou se salvando. Um outro acidente... salvaram? Acho que não. Tenho a impressão que não. Um outro acidente que ele relata de um senhor que estava numa dessas estações de esquiar. Assim, um passeiozinho, assim, tranquilo, uma pessoa de bastante sucesso, dono de uma rede de lojas sabe, umas coisas assim que vende de tudo, loja de departamentos, então uma pessoa assim, um grande empresário. Então esse lugar assim pra gente de bastante alto nível, tudo super seguro. E aí ele saiu para fazer um passeiozinho simples. Ele foi, tanto que ele tava só com uma blusa assim
que não é exatamente um agasalho para andar na neve, porque ele foi assim descer um lugarzinho e logo subir. E aí o que aconteceu com ele? Ele desceu e aí ele pegou um desvio, uma coisa assim, ele fez o caminho errado. E aí quando ele foi subir, ele não sabia mais como é que era, ele estava perdido, ele não tinha mais como voltar para o hotel, para a estação. E ele vai passar 2 dias lá. Então ele começou quase a pegar uma hipotermia, e aí quando ele estava bem assim, ele viu que a situação dele estava bem complicada, ele pensou no filho dele. Ele pensou no filho e na esposa, mas principalmente ele pensou no filho e ele pensou, eu tenho que sobreviver por causa do meu filho. E aí, de fato, por causa desse pensamento, ele era uma pessoa, ele tinha religião, ele rezava e ele pensava no filho dele. E aí essas coisas fizeram ele decidir que ele ia sobreviver e que ele ia conseguir voltar para o lugar, que ele ia conseguir não desistir de lutar pela vida naquela circunstância toda. Então esse livro ele faz esse relato de vários casos e esse autor ele foi pesquisando, entrevistando pessoas, ele ia vendo onde é que aconteciam acidentes e ele ia atrás, ele perguntava o que aconteceu, o que vocês pensaram. Então ele fez uma pesquisa bastante séria a respeito disso. E aí ele chegou a um conjunto de leis sobre como evitar acidentes e como sobreviver caso você não tenha conseguido evitar acidentes. E ele fala uma coisa interessante que, enfim, claro, esse livro vai tratar ele faz relatos, enfim, ele vai falar de coisas, sobretudo, de gente que está nessas aventuras, assim, de escalar montanhas, de fazer... Não, avião, a pessoa sobe no avião e se atira, assim. Paraquedista, ou então a pessoa mesmo que vai fazer acrobacias com os aviões, tá? Então, todas essas coisas... mas ele fala assim... não necessariamente essas leis da sobrevivência são leis para quem vai fazer essas aventuras que de si são arriscadas. Ele fala que a vida é sempre cheia de vários perigos, de várias situações que ele chama de situações estressantes, e a pessoa deve saber, e aí ele fala assim, enfim, um problema de família, um problema que você tem, você perde o emprego ou você tem uma empresa que não está indo bem. Ele fala todas essas situações, ele fala que são a mesma coisa, são situações de risco que você deve saber como enfrentar, saber como tentar evitar. E uma vez que você não tenha conseguido evitar, o que acontece com as pessoas que conseguiram sobreviver. Então, para isso que ele fala que que seria interessante esse livro. Bom, por que eu coloquei aqui as virtudes de Nossa Senhora? O Plessis, ele tem um livro em que ele vai comentar ponto por ponto o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. E aí, nesse ponto em que São Luís coloca as virtudes de Nossa Senhora, as 10 virtudes de Nossa Senhora, ele fala uma coisa muito interessante. Ele compara essa sequência de virtudes com
a sequência que São João da Cruz coloca no Monte Carmelo. E aí ele compara essas virtudes como as virtudes da subida a um monte. É por isso que quando eu li, eu pensei em fazer essa associação. Eu até peguei para ler essa subida ao Monte Carmelo, mas... E o nosso lema é Ascendamos ad Montem Domini, né? Então isso aqui... é uma coisa interessante de fazer essa comparação. E também porque as virtudes são as faculdades, enfim, não sei se fala assim, faculdades, mas aquilo através do que nós podemos sobreviver nesse mundo que nos convida ao pecado, que nos convida ao vício, né? E a vida no mundo é uma vida extremamente difícil. E a gente deve sempre estar diante da vida como alguém que está enfrentando uma situação que de si é difícil. Alguém que precisa sobreviver. Alguém que precisa... Isso. Isso. Porque, de fato, é difícil, assim, acho que sempre foi difícil, mas hoje... no mundo em que a gente vive, que nos convida ao pecado e que mostra como modelos de vida feliz as vidas imersas em pecado, e que tudo, as músicas que se escutam nas ruas, a maneira como as pessoas conversam umas com as outras, a maneira como elas se vestem, as coisas sobre que elas conversam, nós estamos, de fato, numa situação dessas, em que nós estamos quase pegando uma hipotermia, porque não há calor de virtude para nos ajudar nesse mundo. Então, a gente precisa muito firmemente recorrer a essas coisas. Então, ele vai falar dessa... então, essa comparação também, por que ela é interessante? A sobrevivência de que ele está falando é uma sobrevivência puramente natural. Pessoas que estão lá numa situação, se envolveram numa situação complicada, elas precisam sobreviver. Como é que as pessoas sobrevivem? Tudo aquilo que é bom naturalmente continua sendo bom enfim, é uma verdade que é válida sempre. Então, presente também em outras instâncias. Presente em outras instâncias, e todas as verdades naturais, elas têm um correspondente sobrenatural, porque justamente tudo que é criado nos fala daquilo que tem relação com Deus, tem relação com a nossa vida com Deus. Então, é claro, aquilo que funciona para uma sobrevivência natural tem que funcionar para a nossa sobrevivência sobrenatural. Então, aqui, o que ele fala, como é a lógica que ele coloca, vou tentar lembrar, das virtudes de Nossa Senhora. Então, ele fala que a primeira coisa, claro, é essa questão da humildade. A pessoa que sabe que tem que subir uma grande montanha, que ela sabe que ela vai fazer algo que está muito acima das próprias capacidades, ela precisa ter uma humildade muito grande. Então, a primeira coisa... Olha, ver bem a situação, ela precisa saber que ela não é nada. Uma dessas pessoas aí... Não, mas não é essa não é isso que ele fala. Ele fala que a pessoa, diante dessa compreensão de que ela deve fazer alguma coisa que é grande, a primeira disposição que ela precisa ter é uma grande humildade. Então, a humildade profunda é a primeira condição que ela tem, a primeira entrada, assim, para começar a subir esse monte. E é isso, eu vou ir pulando um pouco para ir contando os fatos. Isso aqui tem relação com enfim, aqui ser humilde. Quando ele fala do evitar acidentes, ele fala de acho que é paraglider, né? Ele fala de uma pessoa, um rapaz que tinha começado tinha treinado bastante,
E aí ele estava começando a fazer essas aventuras de ficar 2 horas, 3 horas no ar. E aí ele tinha acabado de fazer um voo desses que tinha tido muito sucesso. Então ele enfrentou várias dificuldades, ele conseguiu fazer esse voo e ele obteve um grande sucesso. E aí o que aconteceu? E isso é o que ele fala desse problema de quem faz bem as coisas. Ele achou que ele era bastante capaz de fazer. Ele se percebia como uma pessoa de sucesso, que sabia o que fazer nas circunstâncias que aparecessem. E aí então ele foi fazer um segundo voo. E nesse segundo voo ele teve um problema. A pessoa precisa detectar bem no ar, né, toda a mudança para ver se a corrente de ar quente. E porque isso faz com que, se a pessoa é pega, ela sobe rapidamente, ela pode se enroscar e ela pode ter problemas. Então ele viu que ele estava indo nessa direção, ele precisaria fazer 2 coisas: ou desviar rapidamente, ou partir para o plano B, que é desistir da viagem e fazer, descer, né? Abrir o paraquedas e descer. E só que o que aconteceu com ele? Não, eu já enfrentei isso aí antes, eu vou dar um jeito, vou desviar. E ele não conseguiu desviar. E aí ele foi pego pela corrente de ar quente, ele enroscou a perna e aí ele caiu e morreu. E até ele fala que tem uma moto, né, entre os pilotos, essa gente de piloto sobretudo, ele fala, existem ele fala bold pilots or old pilots. Então, existem pilotos corajosos, ousados, ou pilotos velhos, mas não existem pilotos ousados e velhos. Então, ele fala que em aviação e gente que faz esse tipo de coisa, eles têm como princípio o quê? Você deve, quanto mais você tem experiência, mais você tem a necessidade de seguir as regras, de ouvir o conselho de alguém e de ser humilde. E ele fala que isso então é absolutamente fundamental para que a pessoa consiga sobreviver. Então, quanto mais experiência, quanto mais a pessoa vive, faz coisas e vai fazer coisas perigosas, tanto mais ela precisa ser humilde, tanto mais ela precisa considerar que ela sabe pouco, que ainda há muito para saber e que ela deve se submeter ao conselho de outros, a cooperação, conselho e tudo mais. Então, aqui a gente pode ter essa consideração em relação à Nossa Senhora, não é porque ela tinha uma compreensão imensa, nem porque, claro, Nossa Senhora se via como alguém que sabia mais do que os outros, que tinha uma compreensão. Claro, a pessoa tem essa noção, né? Não é que ela, ai não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém, tá? Não tinha isso. Então, e a gente deve ter também essa consideração, quando a gente se vê capaz de muitas coisas, o mais fácil é achar que eu sou capaz, eu me viro, eu faço, deixa comigo, chá comigo. Ter uma confiança extrema. E ninguém mais do que Nossa Senhora poderia ter mais confiança nela mesma, porque não há parâmetro de comparação. O anjo se abaixa para ela. O anjo diz, não, daqui não dá, a natureza material superou aqui, né? A mim, não tem, isso aqui
inverteu toda a ordem, tal, a grandeza dela, e mesmo assim, ela é uma pessoa da maior humildade. E esse é o primeiro passo. Então, a primeira das qualidades esses pontos que ele levantou, eles não são concomitantes em todas as pessoas que sobreviveram nesses casos extremos. Só digamos o que ele apanhou de um ou de outro. Ele diz que são universais. Por exemplo, a menina que caiu na Amazônia, sim, ela, por exemplo, o que ela foi humilde? E obedecer às regras que o pai tinha dado para ela. É. Ela foi humilde. E ela sabia. Eu não sei, eu vou fazer o que meu pai me dá. É uma das coisas. Então, porque isso também entra em relação com isso de conhecer os elementos envolvidos. Então ela não é que ela foi descendo porque, não, tô achando que eu tenho que descer, vou sair por aí. Floresta Amazônica aqui ou eu, né? Não é assim, ela sabia. Então, mesmo essa consideração de não se pôr, não era a consideração dela que estava acima de tudo, mas era aquilo que ela observava, aquilo que ela sabia que devia regrar o comportamento e as ações dela. Não era o desejo dela se sobrepor ou vou fazer o que... Quando eu não sei, eu vou fazer aquilo. Tô no feeling, sair descendo aí a floresta amazônica, tá? Meu pai é o tal, sabe tudo. Os outros, se ela explicou bem que o pai dela, que era um especialista, isso, dizia que era isso que devia ser feito, os outros é que foram um pouco cabeça dura, porque o que eles entendiam de floresta? Nada, pelo jeito, né? E eles não quiseram seguir o conselho que tinha dado por alguém que entendia. O que é difícil, é uma escolha difícil, né? Floresta amazônica. Tem de tudo lá na floresta. Tem até coisa que a gente... Não, tem as coisas que tem e as coisas que a gente imagina, né? Que é o pior ainda. Chupa a cabra também, né? Não, o pior. E as coisas que a gente imagina são mais letais ainda. Mas isso é uma coisa que ele fala também. Da questão isso que ele fala de perceber o mundo que está nos dois, para evitar acidentes e também na questão do sobreviver. Desculpa ficar perguntando. Me explica um pouquinho, o que é perceber o mundo? Isso. Então ele fala que eu vou contar o caso de um grupo de pessoas que não se envolveu num acidente. Tem um esporte lá que é entrar naquele bote lá, aqueles botes de borracha e descer nas corredeiras. E aí, mas é assim, é só para ir descer. Então, o mais divertido é quando você pega aqueles rios, né, com você tem que desviar das pedras e o rio vem com aquela força toda e você vai indo lá. Depois, acho que é o rio lá, você lembra, Estela? Então, aí o que acontece? Então, tava lá esse grupo, vamos fazer uma aventura no fim de semana, vamos descer lá. Ok, vamos. E aí um deles era o guia, né? Eram 6 pessoas que estavam nesse... Homens e mulheres? Só homens, acho que, mulher só se fosse... Não, precisa ter a coisa de muita força. Eu acho que as mulheres não conseguem. Nesse rio aí não dá. Então eles, vamos lá, vamos. Tinha um que era uma pessoa, que era um instrutor, então uma pessoa bastante experiente nisso. Então ele sabia, quando o rio tá com, sei lá, como que era? Até 2.000 pés cúbicos por segundo de velocidade, eles medem assim, a gente aguenta. Aí ele sabe, bom, se começa a chover, né, do outro lado, lá na cabeceira do rio, o que acontece? O rio começa a ter galho, o rio começa a ficar amarronzado, começa a subir e tal, aí eles sabem que vai passar do limite de força que eles são capazes de aguentar
E aí eles têm que parar. Só que aí tem um outro problema, que é o problema do plano inicial. Então, você tem um plano, você empenhou o seu fim de semana nisso, um certo dinheiro, a aventura que você quer, você quer enfrentar o rio, então você está disposto, está preparado para tudo aquilo. E aí os próximos fins de semana não vai dar, então tem toda essa questão envolvida. E até é interessante que ele fala, gente envolvida em aventura, que gosta de aventura, eles têm o problema que é gostar de aventura. E eles são impulsivos. E uma das coisas que leva a pessoa, das grandes, né, que leva a pessoa a se envolver em acidentes é o comportamento impulsivo. Claro, se a pessoa não é impulsiva, ela não vai gostar dessas aventuras, né? Então, eles foram e aí eles acampam, né, na beira do rio, e aí começou a chover. Bom, começou a chover, tá chovendo, mas ainda dá, tranquilo. Amanhã a gente vai e enfrenta o rio, se tiver assim, a gente enfrenta o rio. Então eles acamparam perto, né, na margem do rio, e no meio da noite eles tiveram que levar a barraca para mais longe do rio, porque o rio começou a encher bastante, mais do que eles gostariam e mais do que eles eram capazes de enfrentar. E aí eles começaram a ver, enfim, galhos e troncos, assim, né, correndo pelo rio abaixo, falou, não dá. E aí esse instrutor que estava com eles falou, viagem cancelada. Ou, enfim, aventura cancelada, com essa velocidade, com esse volume de água, nós não temos condições. Havia uma outra equipe também, que estava no mesmo fim de semana, fazer a mesma coisa. E nessa equipe havia também um instrutor, uma pessoa que era, enfim, que ajudava os outros a fazer isso, que era a pessoa responsável por dizer pode, não pode, faz isso, faz aquilo. Aí falou, não, esse aí a gente dá conta. E aí ele foi com a equipe dele, e aí morreram 2 da equipe dele. E aí os outros que perceberam o mundo, perceberam o quê? Enfim, primeiro, se deram conta de qual era a quantidade, qual era a própria capacidade para enfrentar as coisas, como é que o rio estava se comportando, como é que era toda aquela circunstância que está ao redor deles. E aí, diante daquilo, viu com clareza o mundo e decidiu, não dá. E não foi. O que tinha ido? Não. Os que ficaram. Os que não foram, eles decidiram, não, aqui não dá. Tem uma outra aventura de um rapaz que aí ele quase se deu mal. Ele estava escalando, né? Ele foi com um amigo dele, que era bombeiro. Aí o amigo insistiu, não, vamos. Ele não queria, falou, tá bom, vai. Vou, porque ele está insistindo muito. E aí eles foram fazer uma aventura nesses montes com neve. O amigo dele conhecia já, ele não conhecia. E ele era mais lento. E o amigo, lá pelas tantas, cansou de ficar esperando sempre o lerdo lá. E aí ele foi rápido e o lá que foi só por causa do amigo ficou largado. E aí ele continuou indo. Falou, bom, ele foi indo por lá, vou indo lá pelas tantas, eu o encontro. E aí então, num certo momento, ele encontrou uma equipe que estava descendo. Ele, nesse momento, o que ele devia ter feito? Se ele tivesse percebido claramente, primeiro, que ele estava perdido, que era possível que ele não fosse encontrar mais o amigo dele, que o amigo dele conhecia as coisas e ele não. Esse grupo de pessoas estava descendo, ele tinha que ter, nesse momento, descido junto com os outros, para ele mesmo poder sobreviver. Então, a percepção dele do mundo não foi clara.
Porque ele, puxa, ele tá lá, daqui a pouco eu encontro. Ele agiu baseado em suposições. Enfim, ele até podia ser que ele encontrasse, mas o que era mais claro no momento é que ele não conhecia a coisa, ele não mediu claramente as fraquezas dele, e aí ele não tomou a decisão certa, ele continuou indo. E uma outra coisa que acontece, a pessoa tem essa negação, a pessoa está perdida e a pessoa continua achando que não está perdida. E aí qual que é o problema disso? Quando a pessoa claramente sabe que está perdida, ela começa a agir como alguém que precisa do plano B, que é como é que eu saio, como é que eu encontro um outro caminho, uma outra saída. Porque ele foi andando, não, lá deve ser o pico tal, aí foi indo, lá deve ser, e ele não foi para o pico nenhum. Ele acabou não achando absolutamente esse amigo dele, eu não lembro agora como que ele acaba sobrevivendo, mas ele consegue sobreviver, ele consegue voltar, mas ele passa por maus bocados. Porque ele demora muito tempo para perceber que ele estava perdido, que ele não ia encontrar o amigo dele e que ele precisava agora de um segundo plano. E ele fala isso, que aqui no pensar, analisar e planejar, ele diz, toda pessoa que precisa ter um segundo plano, a pessoa está decidindo fazer uma coisa, ela tem que ter um segundo plano e ela tem que ter um plano de saída, um escape, que é esse que ele chama de bailout. Também, when in doubt, bailout. Eu também não sei traduzir isso aqui, porque mesmo que traduza não vai ficar bonitinho, né? Não. Quando você está na dúvida, você precisa... Bailout é pular de paraquedas. Então, você precisa dar aquele negócio de bailout, é essa coisa de... Pular fora. Quando na dúvida, caia fora, né? Não é que são acidentes que envolvem coisas tolas. No começo do livro ele fala o que leva as pessoas a se envolverem em acidentes. E ele fala principalmente que é isso, é uma certa impulsividade. Ele conta de uns... não sei como chama, é salva-vidas, mas de gente que vai para escalar, né, neve. Então, quando tem avalanche, eles ficam com aquelas motos, assim, eles vão no lugar para tentar ver onde tem gente e resgatar as pessoas que ficaram ou perdidas ou soterradas. E aí tem um esporte super divertido, que tem a neve, assim, aí eles ficam fazendo com a moto, né, eles ficam subindo assim na neve e tal. Mas eles sabem exatamente qual é a inclinação certa, qual é o limite máximo de inclinação que eles podem fazer isso com segurança. E aí então eles estavam lá fazendo o trabalho deles, né? Resgataram, acho, umas pessoas e aí estavam voltando. E aí, eu não sei se eram 3 ou 4, e aí 2, né, foram lá, fizeram e estavam voltando. E eram os mais apressadinhos e tal, aí chegaram antes e eu tinha que esperar os outros 2. Aí, bom, vamos esperar. E ficaram lá, né, esperando. Aí, o barulho, né, da moto. E aí eles olharam para o lado e tinha uma inclinação daquelas divertidas. E eles eram gente experiente, eles sabiam qual é a inclinação certa. E eles viram que aquela inclinação tinha ultrapassado o limite. Mas eles estavam lá, ouvindo o barulho da moto, não tendo nada para fazer e esperando os outros. Aí agora? Aí dá aquela gastura, né? Uma pessoa diz. Aí não. Aí um olhou para o outro, vamos. Aí foram os 2, fizeram uma avalanche e morreram soterrados. Por quê? Comportamento impulsivo. Eles viram a coisa, mas eles não conseguiram conter a emoção. E ele fala que é isso que acontece. A pessoa, ela se deixa mover pela emoção mais do que por aquilo que ela está vendo.
Então, pode ser que a pessoa esteja tomada de medo. A pessoa está numa situação, eventualmente, em que o medo vai falar por ela. Por exemplo, provavelmente as pessoas que ficaram lá na floresta, que não desceram, elas estavam tomadas de medo. Quem que não ia ter medo de enfrentar a floresta amazônica? Entendeu? Lá é seguro, aqui a gente tá, somos vários, aqui tá tranquilinho, estamos seguros. Então eles ficaram. Então o medo pode ser uma emoção que leve a pessoa a não analisar as coisas com clareza e, eventualmente, tendo analisado com clareza, não conseguir decidir adequadamente qual é a decisão a tomar. Porque tem todas essas coisas. Então, tem algumas coisas. Então, primeiro, essa questão da fé viva. O que ele explica? O Plessis. Ele diz que uma vez que a pessoa ela já ela já tem essa atitude de humildade, é só quando ela tem essa atitude de humildade que ela pode agir com fé viva. Porque ele vai dizer que a pessoa, sabendo que ela não é nada, ela renuncia às próprias luzes. E aí ela vai agir de acordo com alguma coisa que está acima dela. Então, ela vai poder reconhecer, porque a pessoa que está perdida, não dá para ela achar que ela é mais, por exemplo, do que toda a circunstância que está lá ao redor. Ela não pode achar que ela vai vencer as forças da natureza, ela tem que se aliar com as forças da natureza, se aliar com a circunstância dada naquele momento e agir adequadamente. Então, quando ele fala, o segundo ponto que ele fala das virtudes de Nossa Senhora, exige isso, uma consideração do próprio nada, e a partir dessa consideração do próprio nada, a pessoa se submeter ao algo de outro. Ela vai se submeter enfim, a alguém que lhe é superior. Então ele põe a humildade como uma condição para essa fé viva. Isso eu por aqui, mas isso tem alguma coisa a ver com essa também? Isto o quê? Com os acidentes. Com se envolver em acidentes? Enfim, o comportamento impulsivo, né? A pessoa que está agindo pelo comportamento impulsivo, nada é mais nosso do que as emoções, porque a emoção, né, é a carne. Então, excesso de autoconfiança. A pessoa se acha bom demais, eu posso encarar. Eu posso encarar problema, e... Mas ela sabe no fundo que aquele problema está acima da capacidade dela. Isso, mas aí tem o eu lá querendo e aí a pessoa faz. A pessoa ela se pôs muito no centro, ela só seguiu a si mesma. Ela seguiu a própria inclinação. E a outra coisa também, isso que aparece, né, quando você tem o when in doubt, bail out, você ser capaz de renunciar a um plano inicial. Que isso é fundamental para não se envolver em acidentes e é fundamental também para poder sobreviver. E é muito notável também, nesse sentido, a aventura do Shackleton. Quando ele viu que ele não ia poder fazer o plano todo, né, que é chegar no Polo Sul, ele imediatamente fez um novo plano. Agora, o plano é voltar com todos tendo sobrevivido. Então, ele conseguiu reverter, ele imediatamente, ele ficou assim, vamos tentar. Ele foi um pouco cabeça dura, ele sabia que aquela circunstância a época que ele partiu não era adequada, ele estava esperando o tempo adequado, não estava vindo, ele tinha poucos recursos, ele não ia poder esperar todo um ano para poder fazer essa viagem só no ano seguinte, ele não tinha essa quantidade de dinheiro, então ele falou, vamos agora, e aí ele ficou preso.
Quando ele ficou preso, ele decidiu sobreviver com todo mundo. E aí essa capacidade que é de trocar o plano de que ele diz que a pessoa, como é que ele escreve isso? A pessoa que é muito rígida, pessoas rígidas demais não são pessoas que são capazes de... Ele fala, pessoas rígidas são pessoas perigosas. A sobrevivência é adaptação, e a adaptação é mudança, mas é mudança baseada numa leitura verdadeira do ambiente. E justamente essa leitura verdadeira do ambiente exige uma clareza que tem a ver com essa pureza de alma. A pessoa poder ver as coisas sem aqueles interesses que estão por trás do que ela está vendo, do que ela quer, do que ela decidiu. Que também essa clareza de visão é muito Nossa Senhora, né? Que mais? Bom, é a fé viva, ele vai dizer, que leva a uma obediência cega, porque você, sabendo que você é muito pouco, tendo se submetido a algo que é mais que você, aí você é capaz de obedecer cegamente, você é capaz de seguir umas instruções que contrariam você. Como é que a pessoa vai seguir uma instrução que a contraria se ela não tem humildade e se ela não renuncia à própria compreensão das coisas? Então ela precisa ter consideração do pouco que ela ter deixado de lado aquilo que ela pensa para se basear, para poder obedecer cegamente alguma coisa. Cegamente em que sentido? No sentido de não quero absolutamente isso, mas isso é o que tem a ser feito. A pessoa não quer, ela não decidiu, ela não é assim que ela planejou as coisas, mas é assim que as coisas aconteceram e ela precisa então ter essa obediência cega. Essa questão da mudança de planos e de obediência me parece que parece muito em Nossa Senhora, quando ela tendo decidido que ela não ia casar, que ela seria mãe do Messias. Então, isso é uma mudança de planos imensa. E, enfim, ela não teria feito isso se ela tivesse continuado com o plano inicial. Então, essa capacidade de mudança de planos e a oração contínua. Então, a pessoa considerando que ela não é nada, renunciando aos próprios desejos, fazendo... decidido obedecer cegamente, ela precisa de auxílio. Como é que a pessoa vai obedecer cegamente? A pessoa é a pessoa. As forças que ela não tem. Então, como é que ela vai justamente agir com as forças que ela não tem? Ela deve recorrer à oração. E isso é um ponto... Eu não sei por que ele não põe esse ponto lá no sobreviver nos problemas, mas ele diz que isso é uma característica em todos os sobreviventes. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, quando eles estão, os sobreviventes, quando eles estão postos em acidentes assim, eles rezam. Eles começam a rezar e mais eles rezam e eles se deixam mover por uma vontade que eles compreendem que não é a vontade deles. Aí o que ele... Isso aqui é uma coisa que aparece muito, eu não sei se vocês conhecem o caso da Immaculée, que sobreviveu naquele massacre em Ruanda. É uma história bastante interessante. Ela, enfim, durante 3 meses houve um massacre total. As pessoas em Ruanda, os Hutus começaram a massacrar, os Tutsis começaram a massacrar os Hutus. Os Tutsis eram a maioria, se não me engano, eles são 80% da população, por volta né? Os Tutsis são por volta de 15%. E aí
por uma série de circunstâncias e de coisas criadas, assim, até cotas raciais, essas coisas todas, o ódio foi produzido, um ódio entre Hutus e Tutsis. Eu falo isso porque um sociólogo americano, não sei qual é o nome dele agora, mas ele vai analisar essa questão dessa questão de ódio racial, que seria um ódio racial de tempos. E ele fala que não, porque Hutus e Tutsis não são tribos, não são raças diferentes. E como é que ele mostra isso? Ele diz que eles têm a mesma língua, que eles têm os mesmos costumes, que eles habitam o mesmo território e que eles se misturam. Ele diz que esse nome Hutus e Tutsis é um nome que vinha da diferença de maneira de sobreviver. Os Hutus, eles eram mais nômades, eles eram coletores, basicamente, e os Tutsis eram gente que já tinha gado e que tinha se estabelecido mais, de maneira mais fixa. Então ele fala que é isso, que essa distinção foi uma coisa artificialmente produzida. Mas enfim, aí a Immaculée era Tutsi, ela ficou presa num lugar para sobreviver e as coisas que se faziam eram terríveis. Ela se escondeu, ela pediu auxílio, ela com mais 7 mulheres ficaram num banheiro de um pastor que era Hutu. Nem a família dele sabia que elas estavam lá, porque se a família soubesse, a família ia entregar. As pessoas saíam de casa, um Hutu saía de casa e vinha a polícia, o governo, e dizia: agora você pega essa faca e sai massacrando os Tutsis. E se a pessoa não quisesse fazer, ela mesma ia ser massacrada, e isso acontecia. Então era uma coisa, ela relata, os relatos que ela fala, é de fato uma coisa demoníaca. Ela diz que ouviu uma vez as pessoas do lado de fora, né, ela estava no banheiro, via as pessoas na rua cantando umas coisas e falando coisas que a descrição que ela dá parece que a pessoa está mesmo enfeitiçada e manifestações de ódio e tal. E aí o que acontece? O que ela fala? Ela diz que lá, nessa situação em que ela não tinha mais nada, ela não tinha o que fazer para sobreviver, não havia, até no caso dela, ela não tinha mesmo nada para fazer. Ela diz que ela começou a rezar muito, e aí ela percebia muito claramente a graça de Deus auxiliando a ela. Então, assim, com coisas que ela pensava, com coisas que ela encorajando para ela não desanimar, enfim, várias coisas. Ela diz que ela cresceu muito na fé dela nesse tempo que ela ficou lá presa. E aí essas pessoas que sobrevivem, eles dizem isso, que eles rezam e que quando eles começam a rezar, eles sabem o que eles têm que fazer, eles sabem se eles têm que ir para a esquerda ou para a direita, e eles fazem. Quando eles fazem isso, de fato, isso são coisas que fazem com que eles sobrevivam. Aquela gente que foi salva, que o sino tocou em Rocamadour, eles também não tinham fé, não é? Quando eles rezaram, eles eram ateus, né? Eles eram. Aquela história, aliás, valeria a pena contar essa história, que é um negócio bem interessante. Enfim. Bom, e aí, então, essa questão da oração contínua também é uma característica que vai aparecer sempre. Depois da oração contínua, vem a mortificação universal. Quando a pessoa, então, nessa situação toda de se submeter a uma coisa que está fora dela, de rezar, depois disso é que a pessoa é capaz de estar disposta a sofrer todas aquelas coisas que ela deve para fazer aquilo que ela precisa fazer. E a gente vê bastante isso nessas pessoas que se acidentam. Ele fala de uma moça que quebrou o braço
num acidente, então foi também um acidente de avião. Ela quebrou o braço e ela conseguiu sobreviver, e aí que ela, num certo momento, ela decidiu que ela não ia pensar que ela estava com o braço quebrado, ela ia agir como se ela não estivesse com o braço quebrado. E a ponto de ter conseguido descer, ele fala que ela desceu um paredão de rocha, assim, né, de uma montanha, uma parede, com o braço quebrado. Mesmo assim, ela conseguiu fazer isso. Essa menina também, claro, essa menina que desceu lá a floresta amazônica, imagina quanta dor que ela não tinha, os bichos comendo a perna dela, ela com fome, com sede, com todas essas coisas, e ela simplesmente, para sobreviver, ela não pensava nisso, ela ia fazendo aquilo que absolutamente ela tinha que fazer. E aí eu quero contar um outro ponto que senão eu não... não, aqui não, a caridade ardente, talvez. Que é essa questão quando esse senhor sobrevive porque ele pensa no filho, ele diz que é também uma característica dos que sobrevivem. Acho que não está posto aí, mas ele fala todas aquelas pessoas que sobrevivem, elas têm um objetivo fora delas para sobreviver. Então, uma das coisas eles não colocam a culpa do que está acontecendo nos outros, e eles têm um objetivo externo. Eles não estão lá sobrevivendo só por si mesmos. Então, tem esse senhor, né, que ficou 2 dias aí, 2 noites no meio da neve. Ele pensou no filho e ele diz que foi isso que fez com que ele pensasse, que ele tivesse decidido, eu vou sobreviver. E essa... Ele tinha um filho deficiente? Não sei. Eu não... Tinha alguma disabilidade. Não lembro. Um filho que precisava dele. Não é só porque ele era novo? Eu tenho a impressão que não. Eu não lembro. Mais concreto. Não lembro disso. Tem uma outra moça que sobrevive, ela era ela velejava. E aí ela foi numa viagem que ela não queria fazer absolutamente, mas o noivo dela queria muito, e aí foram 2 casais, e aí ela acabou, bom, tá bom, vou nessa viagem. Eles acabaram pegando uma tempestade, foram pegos por uma tempestade, e a moça que estava junto, teve uma primeira onda, alguma coisa assim que bateu, a moça se feriu muito, ela foi jogada assim contra o mastro, ela acho que quebrou uma perna, ela ficou extremamente ferida. E aí eles ficaram 4 num bote salva-vidas, e também não lembro quanto tempo, mas por volta de 5 dias. E aí 2 deles começaram a ficar, acho que a moça e um outro rapaz começaram a ficar assim muito maluquinhos. Eles xingavam, eles falavam contra Deus, eles estavam assim completamente revoltados com essa situação que estava acontecendo com eles. Eles estavam muito, muito, muito revoltados. E aí a moça essa que é... Eu acho que eram 4, eu não sei se eram 5 e um também morreu logo no começo disso tudo, mas eram 4. No bote eram 4. E ela... uma das coisas que ela conseguia fazer era assim... Um dia tava um rapaz lá, que estava ficando bem, esse que xingava, olhava para Deus e falava coisas contra Deus, que tinha posto ele nessa situação.
E aí uma hora ele começou a brigar com ela, num dos momentos, porque dizendo que ela estava chutando ele. Ela falou, não estou chutando você. E aí ela percebeu que havia, de fato, golpes, né, no bote, aí ela foi ver, e aí eles estavam cercados de tubarões. Então havia muitos tubarões por lá, o rapaz lá maluco. E aí no meio dessa situação toda, fome, sede, tubarões, o rapaz maluco, quando ficou noite, ela ficou olhando assim o céu, achando bonito o céu, contemplando a beleza que estava lá. E mesmo quando ela foi ver os tubarões, ela se pegou assim, vendo a maravilha daquele monte de vida lá ao redor. E aí ele até explica que isso é uma coisa quimicamente, é uma coisa que ajuda quimicamente lá o cérebro a se manter ativo e se manter atento para todas as situações que a pessoa precisa para a sobrevivência. Contemplar, por isso que ele fala aqui de ver a beleza. Tem um outro também que é pego... Ele quebra a perna, o amigo dele morre, ele tá numa montanha com neve, o amigo dele cai num... Como chama? Bivac, é isso? Num negócio assim, né? Ele vai lá, o amigo dele cai, morre, ele fica ferido e ele tá lá sozinho no lugar também. Aí ele fica olhando assim, senta para contemplar a beleza e não só... Ele gostava de poesia, ele fica lá recitando poesia. E o autor, ele diz, nessas circunstâncias é necessário, ele fala play, que é agir assim, com divertir, fazer alguma coisa para fazer algo que é divertido, algo que é interessante. Ele fala, mas a pessoa deve fazer alguma coisa, ele fala intelectual. Ele fala, o que quer que seja, contar os passos, contar os picos de montanhas que ele está vendo, fazer cálculos matemáticos quaisquer. Ele diz que a pessoa precisa manter a atividade intelectual. E aí ele fala de uma pessoa que também estava perdida assim, aí a pessoa ia contando a cada 100 passos que dava, e a cada 100 passos ele oferecia para uma pessoa de quem ele lembrava. Não? Então, esses 100 passos para não sei quem, uma pessoa que tinha que andar muito, ia contando de 100 em 100. Então, essa atividade de ir contando aos poucos também é algo que entra nesse play de agir, fazer alguma coisa. Ele conta, por outro lado, também de uma pessoa que morreu, que a pessoa desistiu a pessoa se viu já como morta. Então, quem fala um outro livro, ele cita esse outro livro, e a moça era fotógrafa, e ela diz que essa pessoa que ela acompanhou, ela tem as fotos dessa pessoa sentada na pedra, morta, congelada. E aí ela diz assim, eu sempre olho aquela foto e eu só acredito que essa pessoa da foto está morta porque eu mesma estava lá e eu vi. Parece que é uma pessoa simplesmente sentada num lugar para descansar. Ele fala que quando a pessoa entra numa situação de acidente, primeiro ela nega, ela não aceita que ela tá perdida, que ela tá... Perdeu o controle da situação. Isso, porque até ele diz que isso é uma espécie de mecanismo de defesa, que a pessoa precisa ter ainda ainda se sentir dona da situação. Mas ele fala que... Quem morre um pouco assim. Parece que no primeiro momento não se acredita. Parece que se pensa que há um engano, que tem alguma coisa que vão perceber que não era, uma coisa assim, é esquisito. Porque a pessoa precisa manter, como é que fala? A pessoa precisa manter o ambiente em que ela vive funcionando.
Porque senão, se ela pensa assim, não sei onde eu tô, eu não sei como é viver nessa circunstância, a pessoa entra num desespero. Só que a pessoa, ele diz, é um equilíbrio fino entre a pessoa ver a realidade, admitir uma realidade, por exemplo, de perda, de estar perdido e não se desesperar. Se manter assim, não, peraí, estou perdido, o que eu faço agora? Porque é fácil a pessoa perder o equilíbrio. Até ele conta de uma... Ai, desculpa, eu estava falando dessa foto. Essa pessoa, o que aconteceu? Ele diz, é uma pessoa que estava numa situação de se perder e aí, num certo momento, a pessoa, o que ela disse, que parece que a pessoa desistiu. Ela se viu já como alguém morta. Então, a pessoa, ele fez o quê? Ele tirou o casaco, tirou a carteira do bolso, colocou ao lado, tirou o sapato e se sentou na rocha. E aí morreu. Foi assim. A pessoa decidiu, se viu como morta e aí entrou no papel. Eu estou morta, então pronto. O morto faz o quê? Bom, não faz nada. Então vou tirar a carteira do bolso que fica mais confortável. Sento e lá ele ficou congelado. Morto assim, como se não tivesse nada acontecendo. Essa questão de negação, ele fala de uma senhora que estava com uma criança e aí essa senhora estava perdida. E aí, quando encontrou um guarda, alguma coisa assim, aí perguntou para a criança, você está perdida? Falou, não, eu não estou perdida, eu estou com a minha mãe é que está perdida. Porque é isso, mesmo a criança, ela não está perdida, ela está com a mãe, tá tudo ok, tá tudo certo, eu estou aqui com a minha mãe. Eu não estou perdida. O meu mundo continua sendo esse mundo em que as coisas funcionam perfeitamente. A mamãe me manda ir para lá e para cá, eu vou para lá e para cá. Tá tudo certinho comigo, com a minha mãe. É problema dela, não sei. Pergunta para ela. Mas ele fala isso. Então, tem um primeiro momento que a pessoa nega. Tem um segundo momento em que a pessoa... ela precisa perceber que ela está perdida e aí o que acontece? Nesse momento ela é tomada por uma grande emoção que ela precisa saber controlar. É importante essa emoção porque é o que faz a pessoa poder agir, mas ao mesmo tempo essa emoção tem que ser controlada porque senão essa emoção faz a pessoa ser impulsiva e sair fazendo qualquer coisa. Isso, então, e aí depois, ver isso, controlar a emoção, ter um plano B e começar a agir de acordo com o plano B e se ver, ele diz que quimicamente é um negócio que a pessoa tem um start assim, a pessoa vê aquilo, concebe o plano, vê o plano como realizável e aí que isso faz com que a pessoa funcione como alguém que é capaz de sobreviver. Então, mesmo lá quando esse senhor pensou no filho, ele fez isso, bom, tenho meu filho lá, ele se viu como alguém capaz de fazer uma coisa para sobreviver. Então, isso fez com que ele de fato fosse capaz de sobreviver. A moça que estava no bote, também, quando estava o pessoal enlouquecendo, um deles, por exemplo, esse que estava com sede, aí ele foi beber água do mar. Estava com sede, aí foi beber água do mar, e lá pelas tantas ele começou a delirar. Aí uma hora ele falou assim, cadê o meu cigarro? Falou para alguém. Ele falou, não tem seu cigarro. Você pegou o meu cigarro, devolve o meu cigarro, onde é que tá? Aí, imagina, você não bote aquela pessoa e os tubarões lá, né? O que você faz? Joga ele para os tubarões, fica esperando ele chegar, você se monta assim, aí quando ele vem você dá um golpe de judô para ele. Então aí fica aquela tensão, né? Aí essa pessoa levantou, falou assim, eu vou lá pegar a minha carteira para comprar um cigarro. Aí ele levantou e pulou no mar. E aí ele era um rapaz. Lembra aquele sobrevivente do Pacífico? Teve um que foi exatamente isso. Tem que pegar roupas secas que estão no navio. E aí ele pulou. Então, aí ele fez isso. Aí o que ela viu? Ela viu que era o rapaz
que ele não estava ficando louco. Então ela fez o quê? Ela fez um pacto com ele. Falou assim, ó, nós vamos cuidar um do outro. Enquanto você dormir, eu fico acordada. Depois você acorda, eu durmo. Nós precisamos tomar conta um do outro. E aí é isso que fez essa preocupação com uma coisa que está fora da pessoa. Então, que isso também é um outro ponto de uma missão. Tem uma missão e não é assim, eu vou sobreviver, porque é fácil a pessoa desistir, só eu vou morrer mesmo, uma hora todo mundo morre, é fácil numa situação dessa que a pessoa precisa... São os dois nesse bote? Hã? Isso? Só sobraram esses dois? Não, eram 3, mas os 2 que estavam malucos acabaram pulando no mar, e aí ficaram só esses 2, que aí eles conseguiram ser, lá pelas tantas... Eles tiveram que deixar pro lado, o que vai fazer? Não, até devem ter ficado contentes, né? Porque não é a pessoa lá brigando, capaz que vai todo mundo para o tubarão, né? A pessoa, não é? São situações complicadas. Essa da pureza divina, enfim, depois da pessoa ter suportado qualquer sofrimento, a pessoa é capaz de agir assim, sem nenhuma consideração por si mesmo, sem nenhuma consideração de conforto, de desejo, de isso é bom, isso é agradável, é isso que eu vou fazer por causa de mim. Então a pessoa consegue um detachment, desapego, um desapego grande. E é esse desapego que é o passo para a caridade ardente. E aí, nessa questão da caridade ardente, eu acho que entra essa consideração do trabalhar por uma outra pessoa. Isso é possível quando a pessoa já vê, não, é possível suportar todos esses sofrimentos por causa de uma outra pessoa, mas aí a pessoa, é necessário ter passado por todas essas coisas. Bom, se fala depois da paciência heróica, né, disso, enfim, claro, aqui a gente já está, a pessoa, ele fala que quando a pessoa está agindo também por causa de um outro, ela é capaz de suportar qualquer coisa deliberadamente, saber que ela vai passar por situações difíceis e se dispõe a enfrentar essas situações difíceis. Sobre a doçura angélica e a sabedoria divina, aí, então, precisa perguntar para os sobreviventes o que eles saberiam disso, mas mesmo essa consideração, né, de você estar numa situação dessas, tem uma outra coisa também que é importante, é saber fazer uma brincadeira. Fala de um rapaz também que está num navio, uma coisa assim, sabe, meio como o Amir Klink, e aí logo no começo revira o barco dele, a coisa assim fica bem complicada, cai tudo, eu acho que ele acaba tendo que parar com a aventura que ele está fazendo. Quando dá tudo isso, a primeira reação que ele tem, ele começa a rir, porque ele acha muito engraçado o que está acontecendo. E é justamente essa disposição que faz com que ele fez com que ele tivesse conseguido bolar um plano para poder sair dessa situação. O fato dele ver aquilo com uma certa jocosidade, por que a pessoa consegue ver isso? Porque de uma certa maneira ela está se vendo meio de fora dela. Ela está vendo aquela situação a partir de um outro plano, como se fosse uma coisa acontecendo com uma outra pessoa. Tá? Mas isso aqui me pareceu muito interessante, esse livro. Esse autor, por que ele se interessou por isso? O pai dele era um aviador e ele teve uma sobrevivência espetacular na Segunda Guerra, se não me engano. Ele caiu de avião, ele ficou extremamente ferido, ele foi preso, ele quase morreu e ele conseguiu sobreviver. Ele era uma coisa assim, como é até que ele diz?
Ele não se via como uma pessoa que estava para morrer, ele se via como uma pessoa que estava lá numa circunstância de que ela ia sair algum dia. Ele nunca se via assim como aquilo é o fim. Cada dia ele ia vendo assim, bom, tô aqui hoje, um dia isso vai se resolver. E aí ele começou a querer imitar o pai, então ele foi pilotar, Não, ele queria fazer coisa para sobreviver, então ele foi aprender a ser piloto. O pai dele depois ficou médico, então, mas ele queria imitar o pai em tudo, então ele começou a se envolver com isso e começou a estudar, achar interessante. Aí ele é um católico de família numerosa, tudo mais. Então ele tem as ideias bem no lugar, assim, é bem interessante de ler esse livro. Sim, padre, por favor. Para não esquecer, queria só depois voltar assim, comentasse duas coisas. Uma a senhora falou, a outra eu queria saber se tem alguma relação. Em voltar em não culpar ninguém. Sim. Porque isso o Mike Heaven, aquele do Faça Sua Cama, ele comenta também. E outra ele fala, não ficar com pena de si mesmo. É isso, não ficar com pena de si mesmo, se vitimizar, tô acabado, coitado de mim, fazer isso. E não culpar ninguém. Ele falou, ele fala, a vida vai estar cheia dessas circunstâncias. Ele falou, não culpe ninguém e tal, não se deixa bater por uma injustiça. A senhora falou, passando. Os poderes voltar, por que é bom. Por que é bom? Desenvolver um pouco mais. Então, não culpando ninguém. Todo mundo escapou não culpando ninguém. Então ele fala, isso é absolutamente fundamental. A primeira coisa, ele diz que quando a pessoa começa a culpar o outro, ela não vai conseguir se ver como uma pessoa que sobrevive. Ela não vai se ver. Ela não vai ter energia para poder. Ela não se vê como alguém vivo. Ela se vê como alguém, não se vê como alguém vivo, se vê como alguém que está sujeito às intempéries, que assim é a vítima. Isso, e não tem isso. Ela não tem como escapar das coisas que estão acontecendo. Ele fala que um sobrevivente é alguém que faz as coisas acontecerem. É alguém que decide o que vai acontecer. A pessoa analisa claramente as circunstâncias, e analisar claramente é ver isso. A coisa é assim. Eu estou posta nessa situação. Ele fala, a pessoa se transforma as pessoas que num acidente são vítimas, se veem como vítimas, não sobrevivem. A pessoa tem que sair da circunstância de vítima para poder ser um sobrevivente. Sobreviventes não são vítimas, ele diz. Os sobreviventes, eles se veem como alguém que decide faz um plano e põe o plano em ação. Uma vítima não põe o plano em ação. E um sobrevivente tem sempre que agir, fazer a coisa. Olha o que alguém fez pra mim. E aí a pessoa fica esperando acontecer alguma coisa para salvarem. E aí esse alguém que fez isso pra mim é o responsável por me tirar dessa situação. Isso também ele diz que é... Enquanto ele não decidiu mudar o plano dele... Isso a gente vê no pequeno, a gente vê num aluno que vai mal em matemática, porque essa professora não gosta de mim, porque, sei lá, porque a professora não dá aula direito. É verdade. O aluno que se vitimiza, o que vai acontecer com ele? E tem uma coisa que ele fala assim, que, na questão de comunicar-se com os mortos, não é? Não é fazer sessão de espiritismo, é estudar as pessoas que fracassaram. Eu vou nesse rio. Quem são as pessoas que já morreram se aventurando aqui? O que elas fizeram? Quais eram as circunstâncias? Eu vou abrir uma empresa disso em tal lugar. Quem são as pessoas que já tentaram fazer isso e não se deram bem? Eu vou fazer essa prova. Quem são as pessoas que já fracassaram nessa prova? Quem são as pessoas que já fracassaram nos exames? O que eles fizeram? Ou o que eles não fizeram? Ele diz que saber o que as pessoas fizeram quando elas não atingiram seus objetivos é muito importante. Então, sobretudo quando está entrando nessa história de aventura, quem são as pessoas que já fracassaram nas aventuras? No evitar acidentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora
rogai por nós. Santo André, rogai por nós. em nome do Pai,